destruído. Os corsários ingleses levaram também consigo tudo o que puderam encontrar. Roubaram toda a prata e ornamentos, todos os sinos e relógios, e com eles foi também uma preciosa biblioteca. A maior parte da cidade foi queimada. Ao Paço Episcopal, que exibe ainda hoje todo o seu esplendor, falta algo de muito importante. Na biblioteca, onde estão guardados alguns dos valiosos livros, Memória da cidade de Faro, não podemos encontrar parte significativa deste acervo. Uma importante coleção de livros roubados no século XVI e de que mais não se soube até hoje. Curiosamente, na opinião de um dos maiores bibliógrafos portugueses, e a avaliar pelo cuidado dado aos livros em Portugal, talvez esse roubo, afinal, não tenha sido assim tão negativo. Se cá tivessem ficado, se calhar já não existiam. Eu acho que isso até foi, talvez, providencial que tenham sido levados para a Inglaterra esses livros. É do período dos finais do século XVI, quando Portugal estava ligado à Espanha. Os ingleses entendiam que o pacto que tinham com Portugal não era válido, pois que Portugal tinha um rei espanhol. E então mandaram um pirata, uma pessoa, aliás, muito respeitável na Inglaterra, mas que não se importava de piratear, e que levou do Algarve a biblioteca de Dom Fernando Mascarenhas. Esse corsário era o favorito da rainha da Inglaterra, Robert d'Evreux. Quando, na época isabelina, se pensou nos finais do século XVI, princípios do século XVII, fundar a Bodleian Library, foi o primeiro fundo da Bodleian Library. Foram uns 200, umas centenas de livros, 200 e tal livros, em que há alguns preciosos também. Oxford, Inglaterra. O dia começa numa das mais prestigiadas universidades do mundo. Neste edifício está instalada, desde o século XVII, a Bodleian Library. Aqui estão guardados centenas de milhares de livros, sendo esta uma das mais importantes bibliotecas europeias. Antes da sua abertura ao público, procurámos ir ao encontro de um fundo muito especial. Se tudo se mantinha como desde há cerca de 350 anos, seria possível encontrar aqui parte importante dos livros levados de Portugal por Robert d'Evreux e nunca devolvidos. Nos corredores e nas prateleiras, tudo se mantinha na mais estrita observância das regras ditadas por uma tradição de séculos. Ainda que a informatização já aqui tenha chegado, nada faz notar a sua presença. Depois de alguma hesitação, foram-nos mostrados os livros. Os preciosos exemplares saídos de Portugal continuavam em paz na Bodleian Library, de onde nunca mais irão sair. Estamos nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Também aqui se encontram alguns dos mais importantes tesouros bibliográficos portugueses. A primeira paragem é na Morgan Library. Apesar dos esforços movidos para filmar alguns dos exemplares preciosos que saíram de Portugal e que integram esta biblioteca, recebemos sempre uma resposta negativa. É que, embora já não existam meios de reaver algumas destas obras, fica sempre em dúvida a forma como parte destes livros saíram do nosso país. Em Londres, Paris, Roma, Madrid, Rio de Janeiro e Nova Iorque, há livros e documentos que abandonaram Portugal através de processos pouco claros. Na Hispanic Society, uma das mais prestigiadas instituições americanas, há livros raros que valem hoje muitos milhares de contos e que saíram de Portugal por meios ilícitos. Estes resultaram de furtos executados em bibliotecas públicas, como é o caso do livro Tirant le Blanche, exemplar de incrível raridade e preço, desaparecido na Biblioteca Pública do Porto. A história deste livro é exemplar, pois este ostentava a marca de posse que indicava ser propriedade da Biblioteca Pública do Porto. Isto não impediu, contudo, que fosse comprado pela Hispanic Society. We have a considerable number of early Portuguese books and manuscripts. Probably, maybe the best known of the manuscripts would be the Hebrew Bible, which was illuminated in Portugal at the end of the 16th century. As far as printed books, we have early
Portuguese incunable, such as this of the Sakuth of a perpetual almanac printed in Lleida in, I believe, 1489. And the first edition of the Luciads by Camões, 1572. The first English translation by Fanshawe. And associated with that translation, a large document collection of Fanshawe's correspondence and Portuguese, Spanish, and English royal correspondence associated with him as ambassador. Also, in addition to that, of course, there are books that have a Portuguese provenance at one point, like the first edition of Tirante lo Blanc, which belonged to a Portuguese collection in the 19th century. Quem conhece bem esta história é o professor Pina Martins, um dos maiores especialistas de livros antigos, que comenta a legitimidade da posse das obras adquiridas por este processo. A lei já nada pode fazer. Resta o problema da autoridade moral. E a Hispanic Society sabe muito bem que os livros foram roubados, não é? É claro que eles podem dizer que já prescreveu. Mas será a lei portuguesa omissa? Ou a história que se conhece está mal contada? Não, o livro é pedido à Biblioteca do Porto. A Biblioteca do Porto faz todos os possíveis por não mandar o livro para Lisboa. Acaba por mandar porque o Ministério do Reino exige que o livro venha. E o livro vem para Lisboa. É emprestado à pessoa que o queria ver, que o queria possuir, que imediatamente se desfaz dele para obter dinheiro, não é? E, entretanto, levanta-se o escândalo. E então começa-se a falar, os jornais falam, etc, etc. E a conclusão se chega que o Fontes Pereira de Melo promete a restituição do livro. Será uma coisa fácil restituir o livro, porque a pessoa é muito séria, etc, etc, etc. E o livro nunca é restituído. Depois segue o seu caminho. O livro vai para o Marquês dos Cavalheiros, vai para a Hispanic Society e não sairá da Hispanic Society. É óbvio. Eles nunca adoram, porque é um livro de raridade insigne e tem uma encarnação sumptuosa. This book has been in the collection for so long that at the end of the 19th century, early 20th century, I don't think anyone was particularly concerned with the provenance of a book as long as it was purchased through a reputable dealer, as in the case of the Tirante. I'm not sure if this bears the stamp of the Public Library of Oporto. We would have to look. The only stamp that I see at present is a stamp of the Alessandrina. Right here. It's very difficult to cleanly erase all of the evidence of a stamp. So either under ultraviolet light, it'll show up. If it's faint, you can retrieve much of the image to tell what it was, or, I mean, it's always going to leave a trace. It's very difficult to completely clean out an image like that. So libraries are very concerned about stolen materials. I mean, are equally concerned about things being stolen from our collections. A forma de comprar livros tem mudado bastante, porém estes continuam a sair de Portugal. Lisboa, 1998. Aqui procede-se a mais um leilão levado a cabo por uma das casas da especialidade. Estão presentes compradores individuais e também representantes das bibliotecas públicas. 50, 700 mil escudos. 700 mil escudos. Mas quando as bibliotecas não podem concorrer com os privados por não terem fundos para tal, os bens acabam por sair. Lote 53, 20 mil escudos. E 2, e 5, e 8, 28 mil escudos. 30 mil. E 2, dos livros assim licitados pela praça, alguns são também vendidos ao telefone 38, para o estrangeiro. 40 mil. 42. 45. 48. Ainda que contra a sua vontade, aos representantes das instituições portuguesas só lhes resta, nestes casos, ver sair de uma forma legal peças importantes do património português para o exterior.